Melhorou? Sim. Para quem está assistindo, se quiser dar uma melhorada na visualização, vai ali nos 3 pontinhos em mais opções, e aí tem alterar layout, e aí seleciona como destaque, ele aparece toda a apresentação aí. Ou a barra lateral também, é uma opção. Bem, enquanto a Fernanda vai organizando, colocando para apresentar o seminário de defesa, vamos iniciando essa sessão de defesa de TCC da turma 4 do curso de especialização em educação do campo e agroecologia. Então, no dia de hoje, 19 de outubro de 2020, iniciaremos a primeira defesa de TCC da turma 4, com a acadêmica Fernanda Tamioso Vez. Reforço que a defesa da Fernanda, ela vem a ocorrer agora por meio de um pedido de antecipação de defesa, de cronograma de defesa de TCC, que foi homologado pelo colegiado de curso, e as demais defesas dos colegas da turma 4 ocorrerão conforme o planejamento do calendário acadêmico do segundo semestre de 2020, ou seja, ocorrerão na semana de 9 a 11 de dezembro de 2020. Então, hoje, nós estamos iniciando as defesas de TCC com a Fernanda Tamioso Vez, e, em primeiro lugar, agradecemos a presença dos demais ouvintes aqui nesse momento. Também agradecemos a presença dos membros da banca, o professor Ivan e o professor Maurício, que prontamente estiveram disponíveis para aceitar o convite de participar desse momento tão importante no curso de especialização em educação do campo e agroecologia. Agradecer também a Fernanda, que no decorrer desse caminho de orientação foi bastante positivo, para que ambas, né, tanto nós enquanto professores e ela também como acadêmica, aprendemos juntos, né, nesse caminho vinculado às áreas temáticas, né, da educação do campo e da agroecologia. Eu vou repassar a dinâmica dessa defesa, onde todo o período de defesa ele é organizado para ocorrer em 50 minutos, né, conforme o regulamento da pós-graduação do Instituto Federal Farroupilha, sendo que a Fernanda, ela tem cerca de 15 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho, e, posteriormente, os membros da banca, o professor Ivan e o professor Maurício, fazem as suas considerações em relação ao trabalho. E, a partir disso, a gente faz, né, a banca vai fazer o fechamento da defesa por meio da avaliação, e posteriormente ocorrerá a leitura da ata de defesa de TCC da Fernanda Tamioso Vez. Então, eu, nesse primeiro momento, passo a palavra para a Fernanda fazer a apresentação do trabalho dela, e posteriormente seguimos, né, com os demais encaminhamentos. Bom, boa noite a todos. Queria começar agradecendo, então, a professora Karina, minha orientadora, a professora Ivan e o professor Maurício e os demais presentes por aceitarem participar da banca e do processo de especialização, então, da minha parte como discente. Vou tentar ser bem breve, assim, na minha apresentação. A apresentação, ela é intitulada como Circuitos Curtos de Comercialização, Feira de Produtos da Agricultura Familiar de Jaguari, com orientação, então, da professora Karina. E ela se dá voltada, então, a esses 2 anos da pós-graduação, no caso, que envolveram daí projetos de extensão também da instituição. Então, aqui está o resultado, digamos, dessa caminhada que eu vou apresentar aos poucos, então. O trabalho, então, ele se constitui voltado na área ecológica, que vincula a agroecologia e educação do campo, mas elas são voltadas para a disseminação dessa questão fora de ambientes formais, desde a questão da troca de conhecimentos
dentro da propriedade em si, o saber fazer que passa de geração em geração dos pais para os filhos, e fora do espaço escolar. É uma troca também que ocorre na feira em relação aos consumidores e aos produtores, que trocam todos os dias seus saberes. E também buscando compreender o modo de vida e como que é a dinâmica de funcionamento desses circuitos curtos aqui no município de Jaguari, através da Feira da Agricultura Familiar. Então, o trabalho ele tinha como justificativa prover conhecimento sobre as redes de comercialização dos circuitos curtos aqui no município de Jaguari. E também era compreender como que se dava essa divulgação, a abrangência dessa forma de comercialização através da feira, né? Que é um espaço que os feirantes vêm para poder, digamos assim, vender os seus produtos num espaço urbano, fora da propriedade deles. Os objetivos, então, eram compreender como que essas redes eram utilizadas pelos agricultores, que forma que eles utilizavam para vender, como que acontecia essa venda, buscar, então, valorizar potencialidades do que eles já produzem aqui na região de Jaguari, e tentar buscar alguma forma de agregar valor para os produtos que eles têm na feira, buscando se diferenciar, né, perante o mercado convencional aqui do município, para que a feira alavanque ainda mais. E também tentar incentivar eles que continuem comercializando desse jeito, de forma direta. A metodologia, então, utilizada foi um estudo qualitativo, subjetivo. A pesquisa exploratória, então, foi feita toda uma questão bibliográfica, um apanhado sobre a temática. É um estudo de caso, então, vinculado aos feirantes que participam da feira, que, no caso, são 4 famílias, né, que são participantes da feira. E essas famílias, elas vêm 2 vezes por semana ali, então, nas terças e sextas-feiras, comercializar os seus produtos ali. E o projeto também foi vinculado à questão da extensão do Instituto, que seriam 2 projetos de extensão de duração de 4 meses cada um, que também visavam a questão de curso, de divulgação, de marketing, essa troca de experiências e de conhecimento com os feirantes. A maneira de coleta de dados, então, foi através de entrevistas semi-estruturadas, e utilizaram categorias para poder fazer a discussão e análise dos resultados. Então, essa questão das entrevistas, as perguntas utilizadas, como que foi separadas as categorias, de que forma que foi analisado, está no apêndice do trabalho, que vocês já leram, que tem todos os modelos de pergunta que foram utilizados, enfim. Aqui é uma foto, então, 2 fotos da feira. A de cima é uma mulher que foi respondente dos questionários e os produtos que ela estava comercializando no dia que eu fui lá. E a segunda foto ali, então, já é a feira realizada fora da Praça da Igreja Matriz, na frente da Emater. E a Emater, ela tem um importante trabalho também frente a esses feirantes, de dar todo o suporte, desde a questão produtiva, assim, de questão de canteiros na propriedade, até na questão da comercialização, de ajudar eles com alguma coisa que falta, enfim, toda a estrutura que eles precisam, eles recorrem também à Emater. Falando um pouco das categorias, assim, eu subdividi, então, as 6 categorias que eu utilizei para separar as questões, assim, para falar de maneira bem breve. A área total das propriedades, então, a predominância que tem é de propriedades pequenas, de menos de 10 hectares. A composição familiar, então, é no máximo até 4 integrantes. Assim, dá para se notar que a maioria dos integrantes, eles participam de toda a parte produtiva, digamos assim, não só da comercialização, mas da questão de cultivar, de produzir, de mexer com a terra, e que a maioria dos membros, eles têm entre 20 e 30 anos, e depois seguidos de 50 e 60 anos. Então, é uma diferença de faixa etária. A escolaridade desses membros, assim, em aspecto mais geral, mais da metade deles, 54%, só frequentaram até o ensino fundamental ou parte dele. Muitos pelo EJA e alguns até, como eles me relataram, até a 4ª série. Assim. Então, é uma questão, assim, bastante relacionada com a questão da faixa etária também deles. E a questão que foi notável, assim, é que todas as propriedades tinham a questão da liderança feminina, que foi desde a questão da comercialização até no ajuste da questão produtiva da propriedade, assim.
da mulher estar junto dela, incentivar a comercializar desse jeito, incentivar a fazer as tarefas, né, divisão dos trabalhos. Assim. Na segunda categoria, então, foi notado que todas as propriedades, elas não utilizam mão de obra de terceiros. Isso faz com que seja bem notório, assim, que eles são em poucos, são até 4 integrantes. Então, o trabalho, assim, ele é contínuo, né? É manhã, tarde, um pedaço da noite, e eles mal conseguem vir nos dias da feira para vender, né? No caso, assim. É bastante corrido, assim, como eles me relatam, que se tivesse que aumentar, por exemplo, mais dias de feiras, ficaria bem complicado para eles. Isso também é uma questão importante do trabalho, assim, de ver que a gente fala muito em divulgar e ampliar, mas a gente tem que também ter noção dos limites deles, né? Outra questão, assim, que ficou elucidada foi que a maioria deles participavam de todas as etapas de produção, mas que uma propriedade em específico, propriedade B, ela comentou muito da questão da escolaridade do filho, que eles respeitavam o tempo que o filho ia para a escola, que ele tinha que fazer tarefa, enfim, que aquele período ele não precisava trabalhar na questão produtiva de cultivo mesmo, que ele podia fazer as atividades, depois ele podia, então, enfim, participar da questão do dia a dia, né? E também da questão das tarefas realizadas pela mulher, no caso desse esposo, que foi o que respondeu o questionário dessa propriedade, que ela tinha as atividades do lar, como a questão de comida e roupas, enfim, ele me relatou que depois que ela fazia isso, então ela ajudava na questão produtiva. Isso também eu acho que dá para ser ligado assim, à questão da associação familiar, né? Porque se ele está dando o parâmetro para o filho estudar, enfim, continuar, isso pode ser muito positivo na questão de que ele pode ajudar na comercialização, pode ajudar nesses processos, no desenvolvimento. E não só os que estudam, mas os que, de repente, tiveram que abandonar o estudo por questão produtiva, também tiveram o papel de assumir a propriedade e se manter lá para continuar fazendo essa profissão nobre, né, que é a agricultura familiar. Na terceira categoria, então, as atividades produtivas que eles relataram que tem maior contribuição na questão da renda e maior venda, maior procura, digamos assim, na feira aqui do município, foi a questão da produção de frutas, principalmente a laranja e melancia, e a questão de hortaliças, que é a questão das alfaces. E eles têm também uma questão, assim, que eles podem produzir para o autoconsumo, né, visando a soberania e a segurança alimentar deles, e também eles podem comercializar o excedente, né. Aqui entra também uma ligação relacionada à questão do planejamento de produção, né, que eles se planejam para que eles consigam consumir e que ainda consigam comercializar aquele excedente. Então, eles já têm uma noção de quanto eles têm que plantar para conseguir sobrar, digamos assim, para eles virem 2 vezes na semana vender, digamos assim. E essa questão de vender diretamente na feira, assim, está muito relacionada ao empreendedorismo rural, né? De tu poder vender aquilo que tu já tem na tua propriedade, o que tu cultiva lá, desde a questão dos produtos in natura, que assim, na visão deles, tem um custo bem menor do que se eles fossem partir para a questão da agroindustrialização. Então, eles vendem diretamente, por exemplo, a laranja, a bergamota, a melancia. Na penúltima categoria, então, a comercialização deles é conforme a sazonalidade dos cultivos. No momento do ano, numa época que eles têm, por exemplo, melancia, daí depois, quando acaba, eles começam a partir da questão dos pêssegos, enfim, eles conseguem ir mudando e sempre tendo demanda, digamos assim, ofertando coisas diferentes, diversidade para o público deles. Também conto com assistência da Emater, que foi a questão que eu já comentei anteriormente. E além da questão de comercialização por circuitos curtos na feira, que é a questão direta com o produtor, eles também relataram que 3 deles participam do PNI, do PNAE, que é Programa Nacional de Alimentação Escolar. E daí, então, além deles produzirem aquela quantidade X específica, eles ainda têm, digamos assim, uma outra forma de comercialização daquilo que eles produzem. Categoria 5, então, o planejamento de produção e o controle de custos e receitas da propriedade realizado através do conhecimento empírico. Isso também está ligado ali ao que eu falei da questão da escolaridade, né? Que são voltados, assim, à questão do contexto deles, né? Talvez eles tiveram que abandonar os estudos deles e não conseguem fazer um controle de custos
digamos assim, mais específico, porque eles tiveram que abandonar para ficar ajudando na propriedade, né, no sustento da família deles. Até a questão, assim, da percepção deles sobre os padrões empresariais que são exigidos para eles comercializarem de outro jeito, por exemplo, para eles serem MEI, para eles abrirem uma agroindústria, talvez isso seja mais oneroso, mais difícil, e até a questão cultural deles, né, por exemplo, na região de Jaguari, né, está vinculado muito ao dia a dia deles, cotidiano campesino, de eles empiricamente saberem que é a quantidade X que eles têm que produzir, que isso ainda fica um pouco distante, assim, deles quererem colocar em planilhas, em papéis, assim. Na categoria ainda, na 6, daí a última categoria, no momento que eu fui fazer o trabalho lá, eles tinham me relatado que eles estavam em processo de criação, e daí eu fui procurar, então, os documentos relacionados à associação que eles estavam fundando e descobri que a associação foi fundada em 2018. A associação é a Associação de Produtores de Hortifruti Grangeiros de Jaguari, chamada como APROJAR, é matéria, então, que está apoiando eles também. E essa associação, assim, ela tem a questão, assim, mais de reunir, de tentar organizar eles e tentar, digamos assim, ser uma referência para que eles juntos consigam debater assuntos, consigam, por exemplo, participar de cursos, de palestras, algo relacionado à questão produtiva da região, né? E daí inclui também produtores de vinho, enfim, outras coisas que a gente tem aqui na região, né? Também fazem parte da associação. Eu tinha uma questão relacionada à questão do curso, por exemplo, que eu acho que também entra a questão do Instituto, né? De fornecer formação e cursos até de curta duração, enfim, voltados para a área da agricultura familiar, né? Que eles dizem que é muito positivo isso, que eles, quando eles conseguem ir, que geralmente é próximo aqui da cidade, ou que a matéria faz convite para ir num dia de campo, ou algo do tipo, que tem demonstrações, eles me relataram que acham muito positivo, que gostam, que aprendem várias coisas e trocam experiências com outros agricultores. Então, acho que isso também é uma coisa bem interessante, assim, que pode ser desenvolvida ainda mais, né? Outra questão que foi questionado a questão do que eles achavam de dificuldade, né, nessa questão da comercialização, ou se eles tivessem alguma outra dificuldade, assim, que eles quisessem relatar. E eles me falaram que é bastante na divulgação daquilo que eles fazem para tentar vender mais, porque eles já produzem o produto, eles vêm ali na feira, mas se as pessoas que compram não forem até a feira, ou não ficarem sabendo o que tem lá, eles não vão conseguir vender, digamos assim. Então, eles teriam que utilizar meios para tentar aumentar essa divulgação, né? Para conseguir vender ainda mais naqueles dias que eles já vêm, né? Aproveitando a questão que eles dizem que não conseguem vir mais dias nas semanas. Então, tentar otimizar aquele dia que eles estão ali, né? E uma questão também que eles falam com dificuldade é que o município de Jaguari, ele tem um contexto rural, assim, bastante forte. Então, acaba que bastante gente produz aquilo que consome. Tem uma horta em casa ou produz frutas, hortaliças, que é o caso que a feira está mais vinculada, né? No caso, a feira de Jaguari é mais voltada para essa questão de hortaliças, enfim, de frutas, né? Assim, um resumo, um apanhado geral, então, assim, do que a gente encontrou aqui, que assim o saber fazer deles, assim, desde a questão que vem da sucessão familiar, do dia a dia deles, de como que eles foram criados, aquilo que eles desenvolvem no cotidiano, aquela cultura que eles têm do regional, mais a questão da confiabilidade do cliente, de saber que aquilo está sendo cultivado de uma forma assim menos onerosa com o meio ambiente, com menos utilização de insumos assim externos, que aquilo é diversificado, aquilo faz com que as relações sociais assim se estabeleçam com uma confiança, com uma autonomia, né? De tu ir lá e comprar na feira e saber que aquilo ali é saudável, né? Digamos assim, que tu tá buscando algo melhor para ti e para tua família. E isso também alavanca o desenvolvimento local, né? Porque as pessoas buscam ali, também buscam questão das políticas públicas municipais, que ainda é bastante incipiente no nosso município, né? Mas que pode vir a ser melhorada, né? Como consideração final, então, reconhecer que a feira dos agricultores familiares, ela é o principal circuito curto aqui de Jaguari, né? Que apesar das dificuldades, enfim, eles
eles estão prosperando e buscando melhorar, assim, eu acho bem positiva essa questão dos projetos, eu posso falar com autonomia, porque eu fiz 2 lá, e eles ficavam muito felizes, assim, me relatavam em participar, em saber que, o pessoal do IFE quer vir aqui saber, sabe? Acho que isso deveria continuar, assim, mais alunos deveriam fazer projetos com eles, enfim, para eles se sentirem valorizados, sabe? Não esquecidos. Acho que isso é bem importante. Também, assim, foi relatado diversas questões, assim, que a gente conversou com eles nas oficinas, questão deles fazerem degustação dos produtos que eles têm para os clientes, a questão do preparo dos alimentos que eles fornecem, assim, o que poderia ser preparado, questão de montar, por exemplo, cestas, kits com aquilo que eles têm, digamos, disponível naquela semana, né? Para eles montarem e botarem um valor X para a pessoa ir lá e dizer, o kit da semana vem alface, repolho, e assim, foi bem conversado, assim, mas acho que isso tem que partir deles, né? Assim, a gente só dá o pontapé inicial, assim. E outra questão, as limitações do trabalho, né? Que eu acho que ainda consegue abranger tudo, né? E assim, uma coisa que eu notei bastante, que eu fazia bastante visitas lá para eles, assim, observava e ficava vendo como que eles vendiam para as pessoas, como que eles abordavam as pessoas, digamos assim. Eu notei que, assim, muitas pessoas que iam lá comprar, assim, não tinham muito interesse em saber da origem daquele alimento, como que era plantado, assim, não tinha muita importância com a feira, sabe? Eu acho que isso é muito negativo, assim, em relação a essa questão. E também a baixa implementação de políticas públicas municipais, né? E, assim, todas as vezes que eu fui lá, as únicas pessoas que eu encontrei foram as pessoas da Emater, que estavam lá assistindo eles, assim, né? Dando um auxílio, digamos. Eu acho que isso poderia ser implementado até com algum programa, algum projeto aqui na cidade de Jaguari, né? A gente tem tantos exemplos aí positivos que poderiam ser utilizados e adaptados para a nossa realidade. E também, eu acho que, além disso, né, muitas outras variáveis, mas, assim, dizer que talvez isso possa acarretar que a gente tenha só 4 famílias que participam da feira, né, que apesar da gente saber das dificuldades, enfim, de locomoção e de trabalho contínuo, que talvez mais pessoas pudessem produzir hortaliças e vir na feira comercializar, enfim, ou querer saber por que eles são desestimulados, o que faz com que eles não participem da feira, né. Isso acaba sendo negativo também, né? Tanto para eles quanto para o município. As referências utilizadas, eu coloquei algumas aqui. E acho que era isso, assim, tentei ser bem rápida para não passar do tempo. Se tiverem alguma dúvida, sinta-se à vontade. Muito obrigada, Fernanda. Foi dentro do tempo, passou uns 3 minutos apenas, né, dos 15, mas isso faz parte, né? Foi bastante precisa, né, na tua apresentação. E reforço como professora orientadora, né, toda a relevância do trabalho, especialmente pela vivência que acrescentou para a Fernanda esse período que ela esteve vinculada a esse trabalho, né, que em especial por estar vinculada aos projetos de extensão, então ela vivenciou de fato a inserção nesse meio com esse público, né? Isso, ela, por meio desse trabalho, ela conseguiu agregar a formação dela, né? A graduação, que ela vem de uma graduação da administração, né? Que é uma área, vamos dizer assim, bastante técnica, e ela conseguiu agregar no TCC as áreas da nossa especialização, né, educação do campo e agroecologia, num cotidiano da vida local, né, dela, né, também aqui o Jaguari, a cidade de Jaguari, que ela transita diariamente, a família também é daqui do contexto, né, a agricultura familiar também. Então isso eu fico bastante feliz, né, que ela conseguiu, acredito, e pelo que a gente acompanhou do trabalho da Fernanda, ela conseguiu realização também para ela, né, enquanto atuante, enquanto ter no curso de especialização uma formação que também acrescenta para a vida dela, né, para a atuação dela como profissional e como local em que ela vive. Então, esse trabalho, e pelo que ela apresentou, né, para nós aqui, demonstra, né, que ela viveu isso e conseguiu obter, atender, né, as expectativas dela em relação a executar todo o trabalho. E
deixo mais algumas colocações para o final, né, depois para o fechamento, e passo para os membros da banca, né, os membros avaliadores da banca, o professor Ivan e o professor Maurício. Então, qualquer um dos dois que queira iniciar, sintam-se à vontade, e podem fazer, né, fazer individualmente, e à medida que algum de vocês quiser fazer alguma intervenção na fala, né, aproveitando o momento que o avaliador está falando, é só sinalizar, abrir o microfone, que a gente vai se organizando, né, para conduzir e deixar mais enriquecida, né, essa análise, né, do trabalho da Fernanda. Então, podemos seguir para a segunda etapa, que é a análise, né, por parte dos membros da banca. Ivan, queres começar? Eu começo? Tanto faz. Pode começar. Tá bom, então. Então, uma boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer a Karina o convite de participar da banca, né? Estar aqui nesse momento, né? Essa é a nossa primeira banca virtual, nesse contexto de pandemia, né? Então, estamos vivenciando novas experiências, né? Nos adaptando a esse modelo que eu espero que seja bem passageiro, assim, né? Não dure muito. O contato físico, humano, calor humano, ele não é substituído pela máquina. E Fernanda também agradeceu o convite, né, por estar participando aqui na banca, te parabenizar pelo trabalho, né, confesso que é difícil fazer algumas considerações, né, no trabalho, porque eu acho que ele está bem conciso, assim, foi muito bem desenvolvido, é um trabalho que foi para além, inclusive, né, do que a gente normalmente tem expectativa dentro de um trabalho de especialização de 1 ano e meio, que é um tempo bem corrido, assim. Eu acho que você conseguiu, né, dentro desse interstício aí, fazer um grande volume de trabalho, né? Então, até comentava com a Karina, teu trabalho ele teve um início, um meio e uma conclusão, né? Que foi prejudicado, obviamente, algumas questões pelo contexto da pandemia, mas de qualquer forma tu conseguiste alcançar um resultado bem significativo. As minhas considerações, eu fiz alguns rabiscos aqui nas minhas folhas de caderno, vou pontuar algumas questões, mas nós até conversávamos antes, acho que um dos objetivos desses trabalhos desenvolvidos por vocês é que vocês possam dar visibilidade a eles, né? Uma visibilidade por meio de uma publicação. Então, vou fazer algumas considerações aqui no tocante do trabalho, mais voltadas para um aspecto de uma publicação futura de um artigo. Com certeza, tu vai ter que, né, para adaptar alguma revista, enfim, vai ter que fazer enxugar algumas questões no teu trabalho, né? Diminuir um pouco o número de páginas, ser mais pontual em alguns temas. O que para o TCC é perfeito, acho que eu trouxe só algumas coisinhas bem básicas que eu vou colocar, mas acho que trouxe uma boa amplitude, assim, do que você estava se propondo, metodologia, né, a tua discussão de resultados. Então, a minha sugestão, assim, macro, digamos assim, é quando você for pensar no artigo, eu acho que deve pensar no artigo, focar numa discussão puxando alguns pontos da nossa regionalidade, né? Então, deixa eu só abrir o arquivo aqui para me orientar. Na parte de revisão, né, quando você fala a questão da agricultura familiar, eu acho que é um ponto importante, mas não era bem o foco, né, de discutir a questão digamos assim, me fugiu a terminologia agora, mas não para o artigo tu não precisa te adentrar muito no conceito da agricultura familiar e nesses aspectos legais, né? Então, acho que fazer uma abordagem mais sucinta e focar, né, eu até anotei aqui que acho que é o cerne do teu trabalho, que é os circuitos curtos, né, e a identificação de potencialidades e desafios para este grupo, né, para estes feirantes aqui de Jaguari. Teu trabalho trouxe, né, muitos elementos para discussão dentro de políticas públicas, para refletir
e até discutir com os próprios produtores lá, por exemplo, a questão de deles não terem um controle financeiro das atividades dele, não ter uma planilha, né? Eu até achei interessante, né? Um coloca lá que a soja é o que dá maior rentabilidade na propriedade. Mas talvez se ele for colocar na ponta do lápis por unidade de área, com certeza os produtos que ele vende na feira acabam dando rentabilidade muito maior. E eles muitas vezes não têm essa noção e acabam não investindo mais na feira, porque para eles a feira pode ser uma coisa, é o meu excedente, eu vou lá, eu vendo, não dá dinheiro, mas toda semana está pingando dinheiro e eles estão lá, eles não desistem da feira, né? Então, algum motivo tem aí, então é sinal que é rentável. E para mim, percebi, né, no trabalho que isso não está claro para eles ainda, eles não acordaram para isso, né? Então acho que é uma coisa muito bacana, assim, para reforçar, bater em cima dessa tecla, né, para a Emater, a própria prefeitura, né, de posse dessas informações, trabalhar no sentido de... O pessoal já vem trabalhando, obviamente, né, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas é só aquela insistência que vai mudar. E uma coisa bem bacana, eu gostei de ver no seu trabalho, assim, apesar, né, da gente saber que o interior ele está diminuindo para a população jovem, em todas aquelas famílias tem jovem. Uma delas, inclusive, eu considero jovens, tem quase a minha idade, né, um pouco mais novos que eu, mas são pessoas que têm a possibilidade, né, de serem auxiliadas por jovens que estão envolvidos com tecnologias, né, com outros aspectos aí que podem criar caminhos, né, dentro daquela feira. Então, eu acho que dentro daquele grupo ele tem um potencial muito interessante. Eu acho que é interessante bater em cima dessa tecla, por isso que eu disse, na publicação do artigo, eu até anotei aqui, ó, eu acho que dá para explorar essas fragilidades e mostrar, assim como tu colocaste ali, né, as potencialidades por detrás disso. E uma coisa só que eu senti, assim, que talvez tu pode, pensando para o artigo, usar nas tuas discussões, procurar materiais de outras feiras, outras experiências, né, artigos publicados com relação a outras experiências e confrontar, né, com os resultados que tu obteve. Na feira, seja lá no Nordeste, seja em outra região do estado, nessa feira X tinha os mesmos problemas, e essa estratégia aqui que eu estou mostrando aqui, que eu estou colocando como uma possibilidade, ela contribuiu para transformar a realidade daquela feira. Então, esse é um dos aspectos macro, assim, que eu coloco, né, pensando em termos de artigo, poderia até incluir no trabalho, enfim, né, mas eu acho que em termos de TCC ele está bem robusto, mas para apoiar de fato, né, a tua tese, as hipóteses que tu levantou e o que tu buscou com todo esse trabalho que tu teve com a aplicação desses questionários, a interpretação, né, a elaboração dos resultados. E eu acho que basicamente as minhas considerações, né, são, eu anotei algumas coisas pontuais, depois eu passo para a Karina no e-mail, que eu anotei mais pontualmente para o TCC em si, mas pensando em também se o professor Ivan quiser discordar de alguma coisa de mim, fica à vontade, professor Ivan, mas assim, trazer alguns elementos a mais, né, que digam que não é a Fernanda só que está falando isso, outras experiências que também estão mostrando isso, né. Só com relação ali ao TCC, eu acho que tu falaste de empreendedorismo, né, deu bastante ênfase para o empreendedorismo, e depois, naquele parágrafo do empreendedorismo, tu fala um pouquinho de Jaguari. Aí me chamou bastante atenção quando começa a falar do contexto de Jaguari. Eu te sugeriria, de repente, tu fala, acho que da mulher, na sequência, no papel da mulher, talvez colocar um tópico ali como falar do contexto local, né, do contexto de Jaguari, e aí fala de empreendedorismo ali dentro, que ele está dentro do teu trabalho,
mas ele não foi basicamente o que tu analisou, né? Tu analisou o contexto local e algumas fragilidades, algumas potencialidades e algumas proposições para aquele grupo de diferentes. Olhando aqui nas minhas anotações, eu coloco dando ênfase, então, nos critérios, na questão dos circuitos curtos. Salvo eu tenha me equivocado, acho que só uma família, né, que faz o circuito curto de venda direto nas casas. Os outros vendem na feira e vendem para os mercados, né? Não sei se eu resgatei certo essa informação. E eu acho que tu coloca uma coisa muito importante, tu colocou na tua fala, e tu fala também no trabalho, que é explorar essa questão do saber fazer. Eu acho que isso é o que vende o produto, né? O que vende a comida produzida na agricultura familiar. É um outro contexto de produção, é um outro contexto de interação com a natureza, com os animais, com a terra, né, de relações de pessoas, né, traz a questão da agroecologia. Então, acho que é um ponto bastante importante, né, que aí casa com a questão do marketing, né, de mostrar essas pessoas. Eu convivo num grande centro aqui e vejo que as pessoas às vezes procuram essas feiras justamente por saber que há um modo de vida, né, um saber fazer diferente envolvido na produção daquele produto. E isso faz com que elas consumam, né, busquem aquela outra forma de comercialização. Eu acho que de minha parte eram isso, são mais considerações amplas, né, claro, eu considerei o trabalho muito bem escrito, né, eu acho que você tem uma discussão muito boa, né, vai tecendo a tua teia de discussão, né, alguns momentos, obviamente, eu senti alguma falta, assim, de casar uma referência de uma outra experiência, mas são detalhes bem pontuais, assim, dentro do teu trabalho. Um trabalho muito, muito proveitoso, né, vai trazer bastante benefício, com certeza. Espero que seja dado continuidade, né, não só por um outro colega de pós-graduação, mas também aqui dentro do campus, né, uma sementinha que fica para a gente ir pensando essas questões junto com a comunidade. Como tu disse, o pessoal ficou feliz de ver o IFE participando ali, né, presente na sua pessoa, né, pessoa da professora Karina, desenvolvendo esse trabalho. Tá, chega de eu falar, né, professor Ivan, passar a fala. Obrigado. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite da Fernanda, da professora Karina, pela participação na banca do trabalho de conclusão do curso, também agradecer ao professor Maurício, né, por esse momento formativo. Eu penso que sempre que a gente tem a oportunidade de participar de uma banca, né, seja avaliando o trabalho, apresentando o trabalho ou assistindo o trabalho, a gente sempre acaba aprendendo muito, né. Então foi muito interessante ter acompanhado esse processo e o grande crescimento apresentado pela Fernanda ao longo do curso, resultado da sua seriedade, dedicação e comprometimento com as atividades acadêmicas. Então, parabéns a Fernanda, professora Karina, pelo trabalho que foi realizado. O trabalho está bem escrito, com linguagem precisa, acessível, com boa fluência, coerente, consistente e bem organizado, localizando e direcionando o leitor ao longo de todo o texto. Na apresentação de qualificação do teu projeto, eu já havia destacado o importante trabalho de revisão teórica e contextualização com relação aos conceitos estruturantes do trabalho, as políticas públicas, a legislação, bem como a organização metodológica da pesquisa, coerente com o objeto de estudo, objetivos e a revisão bibliográfica. Eu reitero essa mesma análise, destacando o cuidado com a estrutura geral do trabalho, a formatação, o resumo, o abstract e todos os elementos fundamentais de um trabalho de conclusão de curso. Destaco ainda o cuidado com os procedimentos éticos e metodológicos relativos à condução da pesquisa, desde a produção dos dados até os resultados encontrados e a escrita do trabalho. Saliento também o vínculo desse trabalho
com os projetos de extensão cadastrados no campus. Precisamos cada vez mais institucionalizar e desenvolver o âmbito da pesquisa nos institutos federais, especialmente no âmbito da pós-graduação. Em relação ao projeto apresentado na qualificação e o trabalho de conclusão de curso, agora defendido, há mudanças bastante significativas que demonstram boa capacidade de síntese em relação ao referencial teórico-metodológico, sem perder qualidade conceitual substancial. Embora toda a problematização, objetivos, referencial teórico e metodologia estejam muito bem construídos, os pontos com maior potência no trabalho são encontrados nos resultados e discussões apresentadas, onde a autora, Fernanda, apresenta boa capacidade de análise, problematização e reflexão sobre os dados. O trabalho destaca a importância da agricultura familiar para a segurança e soberania alimentar como meio de manutenção e desenvolvimento local sustentável, contribui para a valorização de práticas agroecológicas, reconhecendo a importância do conhecimento popular transmitido de geração em geração na história das famílias que provem seu sustento por meio da agricultura familiar e dos circuitos curtos de comercialização dos produtos. Suas contribuições, oriundas do processo de imersão na pesquisa, da problematização e da reflexão da Fernanda ao longo desse período formativo, apontam que os circuitos curtos preenchem determinadas lacunas que as políticas governamentais não conseguem atingir, apresentando possíveis alternativas capazes de contribuir com o empreendedorismo rural, planejamento, desenvolvimento e atualização das formas de comercializar. A exemplo do último parágrafo, na página 29, o trabalho evidencia a necessidade de fortalecimento local e regional das políticas públicas governamentais voltadas à agricultura familiar, no que tange especificamente a comercialização dessa produção, pois embora a maioria das famílias entrevistadas participe do PNAE, ainda se torna necessário e pertinente o questionamento que a autora realiza quando expõe, na página 29, que seria de grande relevância conhecer os motivos que levam os demais produtores a não participar da feira. Cabe um destaque a uma observação em relação à tabela 1, aspectos gerais sobre os agricultores familiares. Os produtores, em sua maioria, conseguiram realizar os seus estudos somente até o antigo segundo grau, atual ensino médio. Apenas uma pessoa dos grupos familiares entrevistados possui ensino superior, daí a necessidade de políticas públicas que venham a promover a própria acessibilidade às políticas públicas já existentes relativas à agricultura familiar. Fato que pode ser percebido nas palavras da Fernanda na página 23. Percebe-se que, nesses casos, os agricultores familiares carecem de conhecimento e muito planejamento para se manterem com geração de renda e qualidade de vida no meio rural. Outra análise importantíssima nesse contexto é a de que, quanto à faixa etária dos membros da família, a maioria se encontra entre 20 e 30 anos de idade, seguidos dos que estão entre 50 e 60 anos. No contexto da escolaridade, permeia-se que 54% dos membros das famílias agricultoras frequentaram a escola somente até o ensino fundamental ou parte dele. Ainda, com 38% frequentaram somente o segundo grau por meio do ensino público ou educação de jovens e adultos, a EJA. Esses percentuais contribuem para o entendimento que as políticas públicas existentes, incluindo a LDB, não conseguem garantir o acesso à educação por toda a população rural, o que a posteriori aumenta o número de analfabetos e a diminuição de profissionais capacitados na formação específica para poder atuar em escolas do campo, colaborando com a sucessão familiar das propriedades e comercialização dos produtos cultivados pela mesma, lá na página 23, isso. Como exemplificação, na página 28, ao exemplo do que foi relatado na entrevista, ficou evidente que os agricultores têm dificuldades em compreender o que representam as três terminologias questionadas, o que indica que possivelmente existam incoerências na compreensão de conceitos e práticas relacionados à agroecologia em seu cotidiano. Nesse sentido, o trabalho apresenta direta e indiretamente a importância do fortalecimento da educação do campo, especialmente por possibilitar maior acessibilidade e atendimento às demandas educacionais específicas da população rural, que se utiliza da agricultura familiar como meio de subsistência, complementação de renda e alimentação. Outro destaque importante que o trabalho apresenta, quando considera que é de longa data a constatação do papel da mulher na agricultura familiar, figura que constitui no cerne para a manutenção do núcleo familiar, segurança e soberania alimentar, na página 23 e 24. Refere-se ao papel do protagonismo feminino na agricultura familiar, que, infelizmente,
ainda hoje carece de maior reconhecimento em relação à divisão social do trabalho, um fator que extrapola o âmbito rural para diversos outros setores da sociedade. Cabe salientar ainda o papel da Emater nesse sentido, como uma das principais políticas públicas, lá na página 25, como meio de desenvolver o território a partir das ações de extensão rural. Nesse viés, a autora também apresenta a organização coletiva dos produtores por meio de associações e cooperativas, a exemplo da Associação dos Produtores Hortifrutigranjeiros de Jaguari, como importante meio para a busca por reivindicações e pela implementação de políticas públicas para o desenvolvimento local da produção e comercialização da agricultura familiar. Aponta a necessidade de investimentos maiores em estrutura e incentivo por parte das políticas públicas municipais, por exemplo, em relação ao apontamento da carência de maior incentivo para a produção do leite, que foi feito lá na página 27. Assim, eu pergunto, quais as sugestões em relação aos investimentos e políticas públicas que você, Fernanda, traria à pauta? Aí pode responder no final. Trago como sugestões com relação às imagens apresentadas na figura 1, produtos comercializados na feira, verificar as questões de anonimato, pois está utilizando a imagem de pessoas na segunda fotografia. Aí, na metodologia, você tinha colocado que iria respeitar o anonimato, então é só uma questãozinha para se cuidar, né, no caso de uma publicação externa ou até mesmo uma publicação institucional, né. Ainda para um próximo trabalho a ser realizado com entrevistas semi-estruturadas, sugiro trazer trechos de transcrição da fala dos entrevistados para exemplificar, a transcrição literal mesmo, problematizar e potencializar a construção do discurso narrativo apresentado no texto dos resultados da pesquisa, trazer mesmo a fala dos entrevistados de uma forma mais direta. Cabe também um destaque positivo às ações propositivas realizada nas oficinas junto aos produtores da feira, de forma a contribuir com a qualidade das ações de comercialização dos produtos, apresentando alternativas simples, mas que possibilitam melhorias significativas para os produtores, trazendo, por exemplo, a comercialização de produtos até mesmo pelas redes sociais, o que amplia significativamente e atualiza as opções de comercialização. Por fim, parabenizo a Fernanda e a professora Karina pelo excelente trabalho desenvolvido, pela seriedade com que foi conduzido e pela importância e relevância das reflexões e problematizações que provoca, tendo implicações para se pensar de forma atual o contexto macro e micro das políticas para a comercialização dos produtos através da agricultura familiar, o contexto da educação do campo e o contexto do impacto social e econômico de desenvolvimento dos produtores rurais, temas que seriam possibilidades apontadas para futuras pesquisas. Muito obrigada, professor Ivan, professor Maurício, pelas colocações. Apenas fazer mais uma colocação que, de fato, quando foi para a banca, a gente tinha a expectativa de que, para fins de publicação, precisamos rever, né, o trabalho no sentido de torná-lo compreensível para o leitor, no caso da revista, no sentido da publicação, porque ali a gente traz bastante, principalmente na revisão, né, a gente traz muitos elementos que são, depois, como o professor Maurício colocou, para a publicação, a gente precisa rever e fazer alguns recortes, né, do que de fato é relevante e tentar aproximar para a nossa realidade aqui, que vai para a publicação. É positivo a gente trazer mais elementos aqui da nossa regionalidade também. E tornar, né, o trabalho da Fernanda também uma referência, né, nesse âmbito das alternativas para o desenvolvimento local, né, dessa nossa agricultura familiar, né, que aqui esse exemplo da feira é algo que está diariamente ali no cotidiano urbano, no cotidiano da cidade, e muitos nem percebem, né, praticamente a existência daquelas pessoas ali. Então eu vejo também o sentido humano disso, né, da Fernanda. Só o fato dela ter convivido e levado para eles algumas falas, né, algumas ideias, ou tudo que ela fez, né, as mensagens que ela tentou deixar para eles, foi positivo também, né, para esse valor humano de olhar para essas pessoas, né, para aqueles agricultores que estavam ali, né. Eu fui em uma ocasião com a Fernanda, né, antes da pandemia, e é outra sensação você estar ali com aquelas pessoas, olhar para eles, ver como eles falam,
como eles se relacionam, vai além, né, da questão de um simples trabalho, né, vinculado ao curso de especialização, e isso é o sentido que eu acho que a gente agrega à formação das pessoas, né, de vocês enquanto turma, né, do que hoje estão aqui também ouvindo, né, a defesa da Fernanda. Então, a gente procura com os trabalhos contribuir também para os locais que a gente faz essas intervenções e também para o próprio estudante, né, como ele se sente. E esse trabalho da Fernanda, até por um acaso, foi hoje, a Pró-Reitoria de Extensão, ela convidou, né, a Fernanda para apresentar ele na Extensão em Rede, que é um programa vinculado à Pró-Reitoria de Extensão do IFAR, né, para ela apresentar ele agora quinta-feira de tarde, transmitido também pelo canal da Extensão em Rede, como também é uma outra gratificação, né, para a Fernanda, pelo trabalho que ela desenvolveu, né. Todos os trabalhos têm a sua valoração, né, então hoje aqui a gente está tratando da defesa da Fernanda, então a gente coloca, né, todos esses aspectos que também são positivos e que contribuem, né, para ela como processo formativo aqui no curso. Então, a Fernanda também tem essa oportunidade de levar o IFAR, né, o Instituto, também o Campus Jaguari, nesse outro contexto, né, vinculado à extensão na instituição. E agora, como como parte, né, da sessão de defesa de TCC, nós vamos fazer a avaliação para preenchimento da ata de defesa e, posteriormente, retornaremos, então, os membros da banca, né, da comissão avaliadora da banca, no caso eu como presidente, o professor Maurício e o professor Ivan como membros avaliadores, nos sairemos aqui da sessão para fazer a avaliação da defesa da Fernanda, juntando a parte da avaliação escrita e a parte da avaliação oral, que ocorreu agora, né, nesse momento, e fazer o preenchimento da ata, né, com as questões que a ata requer, né, com aprovação ou reprovação e a respectiva nota, né, o respectivo conceito. Então, nós pedimos licença, então eu, professor Ivan, professor Maurício, nos retiraremos e não passa de entre 3 a 5 minutos, a gente já retorna aqui para a sessão para fazer a leitura da ata de defesa, né, e fazer o encerramento aqui da sessão de defesa do TCC. Então, a Fernanda e os demais ouvintes podem ficar à vontade aqui na sala de reunião e, posteriormente, retornaremos. Procederemos assim.
O microfone, Karina. Olá, retornamos, todos presentes, a Fernanda, os membros da banca avaliadora. Eu, como presidente da banca, eu vou fazer a leitura da ata de defesa do trabalho de conclusão de curso da Fernanda, e a partir disso a gente segue para os encaminhamentos de finalização dessa sessão. Então, aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2020, foi realizada a defesa pública do trabalho de conclusão de curso da especialização em Educação do Campo e Agroecologia no Instituto Federal Farroupilha, Campus Jaguari, sendo este requisito obrigatório para obtenção do título de especialista. A aluna Fernanda Tamioso Vez, regularmente matriculada no referido curso, apresentou o trabalho intitulado Circuitos Curtos de Comercialização, Feira de Produtos da Agricultura Familiar de Jaguari, Rio Grande do Sul. Constituíram a banca examinadora os professores: professora Karina Rejane Pivetta, orientadora, professor Ivan Carlos Schwan e professor Maurício Guerra Bandinelli. Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado, com conceito A, e eu, Karina Rejane Pivetta, presidente da banca, lavro a presente ata, que seguirá assinada por mim e pelos demais membros da banca examinadora. Como observações vinculadas à ata de defesa, consta que a acadêmica, ela terá o prazo de 30 dias para entregar a versão final do trabalho de conclusão de curso, mediante as considerações apontadas pelos membros da banca avaliadora. Então, nada mais havendo a declarar, eu encerro a sessão de defesa de TCC da Fernanda Tamioso Vez. Agradeço a presença de todos, e eu vou encerrar a gravação, e posteriormente a gente ainda fica aqui um momento para fazer mais algumas colocações em relação a esse momento, né, de formação também aqui no curso. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Fernanda. Então, parabéns. Obrigada. Infelizmente, nós não temos a possibilidade do abraço, né, da parabenização de forma presencial, mas eu quero transmitir, né, a mensagem de gratidão também por ter trabalhado com a Fernanda, porque, assim como toda a turma, né, a gente agrega, né, também o valor humano, né, com aquelas pessoas que a gente convive, né. Então, a turma 4, né, hoje aqui a Fernanda é a primeira que está fazendo a defesa dela, né, e logo vem os demais colegas, mas especialmente em relação à Fernanda, pelo trabalho como orientadora, valorizar, né, a pessoa da Fernanda em relação ao tanto que ela se dedica ao trabalho que ela se propõe a executar, né. Então, em nenhum momento ela comentou que teria dificuldade, especialmente nessa questão da pandemia, né, do cenário de estarmos com impedimentos, né, alguns impedimentos institucionais de estar presentes, né, de uma forma mais concreta, mas ela nunca colocou isso como empecilho, né. Então, ela trabalhou, fez a extensão, como era a proposta do trabalho dela. Então, é uma iniciativa que vem da Fernanda, né, essa forma dela encarar e trabalhar, né, e tanto que ela também se vira, como se diz nos 30, né, trabalha e conseguiu levar o curso do começo ao fim, né, e sempre presente, né, também a Fernanda, né, tanto no presencial, ela nunca alegou que teria motivos para não cumprir o que era proposto. Então, parabenizar imensamente a Fernanda e desejar que seja um caminho bastante exitoso agora daqui para frente, né, que ela tem na outra etapa dela, né, da pós-graduação, que é uma felicidade imensa de ver que ela conseguiu alcançar mais um passo, né. O senhor Ivan também acompanhou a Fernanda, né, e o senhor Maurício também, sabem que ela também é merecedora, né, dessa outra etapa que ela vai seguir daqui para frente, né. Então, eu fico imensamente feliz por isso, né, e fico, de fato, triste por não ter
esse momento, né, de finalização do curso com vocês, com a turma, lá numa forma presencial. Mas bom que a Fernanda é daqui de Jaguari e a gente vai se encontrar, né, provavelmente, para conversar, pelo menos, também sobre esse momento, né, que a gente está aqui hoje encerrando, mas é a porta abrindo para um outro caminho para a Fernanda. Então, muito obrigada, Fernanda, por esse caminho aqui juntas no curso, e também o professor Maurício, professor Ivan, né, que são parceiros, como se diz, de fé, né, para trabalhar aqui no curso de especialização, que sempre tem situações, né, para a gente tratar, né, no curso, né, como né, comum, né, em qualquer curso, né, onde tem pessoas, né, atuando, a gente sempre tem situações para dialogar e para ajudar, para resolver, enfim. Então, muito obrigada. E... Eu queria só falar, pode terminar. Agora você me colocou numa situação difícil, mas assim, queria agradecer também, né, a tua pessoa como orientadora, né, que sempre me deu todo o suporte do que eu precisei, né, que às vezes mandava e-mail de madrugada ou mensagem fora de hora, de domingo, mas que assim, sempre teve disponível, né, sempre dedicada, sempre que eu precisei de algum papel, alguma coisa, sempre correu atrás, assim, nunca disse, a gente não vai conseguir fazer para ti dentro do prazo, assim, e eu sempre sou aquela que pede papel hoje para amanhã, né, mas, assim, agradecer, né, não só a Karina, como o professor Ivan, o professor Maurício eu não tive muitos contatos, né, porque não fui aluna dele ainda, mas, se Deus quiser, né, estamos aí, a gente nunca sabe o amanhã, o professor Ivan, que também participou desde o início, né, desde a metodologia lá. Agradecer, né, que acho que a gente, quando se forma, aprende um pouquinho mais, assim, e justamente pelo que nos é passado, né, porque ninguém cresce sozinho, né, acho que a gente sempre leva um pouquinho de cada um que cruza o nosso caminho, né, e assim, falo para vocês, como demais professores, né, que também não estão participando hoje, mas que todo mundo deixa algo positivo, sim, construtivo, que a gente leva, né, no decorrer da vida, não só questão da docência, mas a relação, né, que tu tem com as pessoas, assim. Agradecer, dizer que, por enquanto, eu ainda estou em Jaguari, a gente pode marcar a comemoração presencial, sim, de máscara, mas tem que ser em breve, eu acho que logo a mudança vem. Parabéns, Fernanda. Todos os frutos que tu colhe são as sementes que tu planta com a tua dedicação, né? Continue assim, e nessa nova caminhada, com certeza, tu será ainda mais exitosa.